O lugar onde a gente quer chegar trata de uma mudança cultural profunda. Porque, afinal de contas, eu estou falando de uma reformulação no jeito de fazer praticamente tudo que a gente faz. Quando a gente fala de mudar o jeito de construir nossa casa, de produzir nossa comida, de consumir a água, eu estou falando de mudanças de hábitos muito arraigados e muito profundos. Então é uma mudança cultural profunda. E por ser profunda, ela só vai se dar de geração após geração. O que a gente tem que fazer hoje é criar esse modelo e, a partir do modelo, ir mostrando para as crianças que dá para fazer de um jeito diferente. Essas mudanças culturais, na minha opinião, a gente está passando, a gente tem que passar por uma revolução cultural. Quando eu falo de revolução aqui, eu não estou falando de uma revolução no conceito sociopolítico, do povo ir para a rua, tomar o poder, nada disso. Eu estou falando dos grandes saltos evolutivos que a humanidade deu. O que a gente chama de revoluções da humanidade são mudanças de longo prazo. Interessante que ao longo da história parece que os prazos dessas revoluções e do impacto dessas revoluções vai diminuindo. Mas a primeira grande revolução da humanidade foi a Revolução do Fogo, ainda lá na pré-história. E durou alguns anos do ser humano, da espécie humana, ir dominando o fogo, e foram milênios até saber usar esse fogo de um modo consistente. Depois veio a revolução da agricultura, onde o ser humano conseguiu deixar de ser uma espécie nômade e passou a ser uma espécie sedentária. E daí isso começa a transformar bastante. Depois vem a era dos metais, onde o ser humano começa a forjar as suas ferramentas. Depois vem a revolução da escrita, onde acaba a pré-história e começa a história. E foi uma das grandes transformações da humanidade. Depois a gente teve a revolução, essa já bem mais recente, a Revolução Industrial, que parametrizou todo o nosso modo de produzir que a gente tem até hoje. E hoje a gente tem a artificialização de todos os processos, inclusive no campo. Eu não sei se você já notou, mas a produção agrícola, ela se dá na mesma lógica industrialista de uma fábrica. É tudo segmentado, seriado, padronizado. Então uma monocultura, ela é a representação na natureza, na produção do ser humano na natureza, exatamente do que acontece numa fábrica. A gente está passando por uma revolução dessas hoje, que é inquestionável, que é a revolução da tecnologia e da informação. Isso hoje ninguém questiona o que aconteceu nos últimos 15, no máximo 20 anos até hoje, da gente poder estar aqui se comunicando pela internet. Uma pessoa pode estar nesse momento me assistindo lá do Japão, eu estou falando aqui de Brasília, Brasil. Isso é uma grande revolução que está transformando a nossa realidade. E eu estou convencido de que a gente está passando por uma revolução cultural nesse nosso modo de viver, modo de fazer as coisas que a gente precisa fazer. Essa revolução das escolhas sustentáveis.